1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler dos versículos 50 a 57. Vou fazer essa leitura. Os irmãos querem acompanhar em suas Bíblias. Estou afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Conta-se uma história, uma fábula, que certa vez um marceneiro desentendeu-se com o rei e, pela desobediência desse marceneiro, seu súdito, ele foi condenado à morte. Então foi marcada a morte, o dia lá da execução do marceneiro. Passados alguns dias, ele recebeu uma visita de um sábio. E esse sábio convidou para celebrar tomando um delicioso vinho. O marceneiro assustado, né? Mas como que eu vou celebrar? Está chegando próximo o dia da minha morte. E esse sábio disse: você está vivo e creia que Deus proverá. Ficou achando meio estranho aquilo, mas guardou aquelas palavras. Chegando no dia da sua execução, ele recebe então a visita de um soldado e disse, o soldado, né, disse para o marceneiro: traga uma determinação a você, compre as tábuas e prepare um caixão. Aí ele já ficou desesperado, né? Vou fazer o meu próprio caixão. E a frase continuou: para o rei que acaba de falecer, traga, compre as tábuas e prepare um caixão para o rei que acaba de falecer. Pense na alegria deste marceneiro, né? Nesta hora. Ele deve ter lembrado das palavras do sábio: Deus proverá, porque com a morte do rei, a sua execução foi cancelada. Pense na alegria e na celebração que esse marceneiro poderia, naquela hora, né, realmente ser tomado por ela, né, pela grande alegria. Quando nós lemos esse texto, irmãos, sabemos que muito maior é a alegria que Deus já nos proveu através da salvação. Somos libertos não de uma morte momentânea, né? Não de uma execução, mas da morte eterna. Podemos celebrar, agradecer a vitória conquistada por Jesus na cruz. E a Santa Ceia, ela também é chamada de Eucaristia.
E essa palavra Eucaristia, ela significa ações de graças. Quando nós reunimos nesse momento da Santa Ceia, nós sempre falamos que é em memória, né, para lembrarmos do sacrifício de Jesus, lembrarmos que somos salvos, que somos resgatados. Mas quando a gente lembra de alguma coisa boa como essa, nós ficamos gratos, agradecidos. Então a Santa Ceia é um momento de celebração, é um brinde, né? Um momento de alegria. Podemos participar do pão, do vinho, nesta alegria. John Stott, num livro chamado A Cruz de Cristo, diz: ao mesmo tempo, o batismo é tido como uma ocasião apropriada para a confissão da fé e a ceia do Senhor para oferecimento de ações de graças. Então ele fala, né, o batismo marca esse selo da salvação. Quando nós somos batizados, nós confessamos a nossa fé. A Santa Ceia marca ou é oferecimento, é ações de graças. Participar da Santa Ceia é um momento de ação de graças. William Hendricks diz: aliança da graça, no seu livro Aliança da Graça. Enquanto o batismo é um sinal e selo da entrada na aliança da graça, é o selo da entrada, a ceia do Senhor é chamada Eucaristia e é o sinal e selo da permanência nesta aliança. Quando nós participamos da ceia, nós estamos confirmando que nós não apenas fomos salvos, fomos batizados, ou na infância, ou fizemos a nossa profissão de fé em certo tempo, mas nós permanecemos nessa fé. E por isso é a ação de graças. Permanecer em Jesus Cristo. Muitos começam, né? Muitos abandonam Jesus, abandonam a fé. E o ato de nós estarmos aqui mais uma vez para tomar a Santa Ceia, para participar, né, deste momento, é prova de que nós estamos permanecendo na graça de Deus. E por isso nós temos esse momento de ação de graças. E para o que o texto diz: graças a Deus que nos dá a vitória, o versículo 57, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ficamos muito alegres, essa é a ideia da gratidão, da Eucaristia. Alegres pela notícia que nós recebemos. Tragada foi a morte pela vitória. Lembra do marceneiro? Falamos que ele ficou muito alegre pela notícia. Não pela notícia que ele ia construir um caixão, mas que o caixão não era para ele, né? Era uma boa notícia. E o Evangelho é esta boa nova. Por isso nós devemos anunciar esse Evangelho. Quando nós ouvimos a história da salvação, nosso coração é fortalecido por essa boa notícia. Romanos 6:22 diz: libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Essa é a notícia que a palavra de Deus nos dá. Somos transformados em servos de Deus e temos a vida eterna. O dom gratuito de Deus, esse grande presente de Deus para nós, é a vida eterna. Versículo 23. A vida eterna. Nos alegramos com este momento. E aí então está para a nossa reflexão, irmãos, o quanto nós participamos, né, da Santa Ceia com esta alegria nos nossos corações, quanto nós conseguimos voltar os nossos pensamentos para esse presente de Deus. É Deus dizendo para você: eu te amo, eu te remi, eu te salvo, eu te transformo, eu te dou a vida eterna. O quanto isso bate no nosso coração, de forma a nós colocarmos em gratidão, sermos tomados de grande alegria. No nosso boletim tem um texto de Malaquias, quando Deus disse para esse povo: eu te amo, eu te amei. Repare que o povo
não correspondeu a esse chamado. Ele disse: em que nos amastes? É estranho esse texto, né? Imagina Deus falando para o povo: eu te amei. O povo duramente olhando para Deus: em que nos amastes? Aí às vezes a gente pensa que nós somos igual esse povo de Malaquias, né? Deus fala: eu te amo, eu te dou tudo. E a gente: em que o Senhor me ama? O que o Senhor me dá? Eu olho para a minha vida, eu tenho tantos problemas, tantas dificuldades, está faltando tanta coisa. Em que nos amastes? Duro, né? E Deus vai responder para aquele povo que o amor dele estava relacionado à salvação, à vida eterna. Muito mais do que um momento qualquer. A maior prova do amor de Deus está relacionada a esta salvação que Deus nos dá. Muito mais do que aos acontecimentos comuns. Por isso nós devemos ser tomados de grande alegria e gratidão. O texto termina em 1 Coríntios capítulo 15, 58. Portanto, ou seja, Deus deu a vida, a vitória sobre a morte, Deus nos dá a salvação. Portanto, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Nós devemos ser agradecidos a Deus ao participar desta ceia que nos lembra que tragada foi a morte pela vitória, e permanecer firme, inabaláveis. Nada pode abalar aquele que tem a salvação. Sempre abundantes na obra do Senhor. Uma forma de demonstrarmos a gratidão é servindo ao Senhor, trabalhando na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nós vamos orar mais uma vez, colocando diante de Deus esse momento que vamos participar da ceia do Senhor. Deus querido, mais uma vez estamos aqui na tua casa. E ao olhar para esta hora que nós separamos para participar da Santa Ceia, o nosso coração, ó Deus, se enche de alegria, pois não apenas somos limitados a esse mundo, ao nosso corpo corruptível, a esse tempo que passa tão rapidamente, mas nós temos a vida eterna, e nós sabemos, como a tua promessa nesta palavra, que o nosso corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade, que o nosso tempo ganhará, ó Deus, a salvação e a vida eterna, ó Deus. Obrigado por isso, e que ao participarmos da ceia nessa manhã, esteja no nosso coração este pensamento de gratidão ao Senhor por tão grande salvação. Gratidão ao Senhor, porque o Senhor Jesus veio a este mundo para nos salvar, para poupar-nos da morte, para nos dar a salvação. Obrigado, Senhor Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém.